Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática, da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco temos Nuno Medeiros, Head of Mission Critical Platform e CISO na E-Redes. Bom dia, Nuno. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, é um gosto. Nuno, começando pelo seu percurso académico, o que o levou a focar-se especificamente na energia e na cibersegurança? Enfim, foram uma série de coincidências. Obviamente, numa fase inicial, aquilo que me levou, que era a energia, que era a cibersegurança, foram coincidências, não foi propriamente um planeamento de carreira. Já vou explicar porquê. Depois, obviamente, o planeamento de carreira incidiu no desenvolvimento dessa convergência entre o mundo da energia e a cibersegurança, a evolução, a progressão da minha carreira. Mas, numa fase inicial, aquilo que me levou a cada uma dessas dimensões de trabalho e de conhecimento foram, de facto, algumas coincidências. Eu terminei o curso em 2008, no Porto, sou engenheiro eletrotécnico e de computadores, e logo, assim que terminei o curso, ingressei na EFASEC. Comecei a trabalhar na EFASEC, uma escola industrial fantástica, um grupo industrial com uma grande relevância para o país, e comecei a trabalhar com sistemas industriais. Eu essencialmente entregava projetos de sistemas industriais para setores críticos da sociedade, a ferrovia, a energia, as águas, era um gestor de projeto que colaborava com o meu cliente no sentido de desenvolver continuamente este tipo de sistemas. E passado um ano, fui convidado pela EDP, pelo grupo EDP, na altura a EDP Distribuição, uma das unidades de negócio, para integrar a organização sendo um gestor de projeto do lado do cliente. Ou seja, na prática, eu passei para o lado do cliente, sim, a integrar os sistemas Mission Critical, os sistemas industriais de suporte à operação da rede elétrica. E foi assim então que comecei a minha caminhada no setor de energia, no grupo EDP, por via desta transição. O que aconteceu foi que, depois num passo incremental, num passo posterior, acabei por, digamos, navegar para o domínio da cibersegurança. Como é que isso aconteceu? De facto, eu trabalhava com sistemas Mission Critical, eu integrava uma equipa que tinha a responsabilidade de desenvolver, manter e operar os sistemas mais críticos da organização. E começou a haver alguma consciência de que todo esse ecossistema, pela sua relevância, não apenas para a empresa, mas também para a sociedade, porque na prática é através desses sistemas que mantemos as luzes acesas em casa dos clientes e na indústria. Sim. Começou a haver alguma consciência que havia um risco associado ao desenvolvimento e à gestão de todo esse ecossistema. E começou-se a falar sobre cibersegurança. Mas estamos a falar em 2009, 2010, não havia grande sensibilização, não havia propriamente muitos recursos, não havia talento, muito menos dentro de uma empresa cujo core não era de todo a cibersegurança, para conseguir desenvolver este tipo de tecnologia com uma preocupação e com, digamos, uma visão estruturada para a cibersegurança. E então, nessa altura, dentro da minha área de trabalho, fomos desafiados, um conjunto de colegas, a percorrer aqui um caminho de aproximação à cibersegurança que passava por ingressar num Dual Master Degree, que existia aqui em Lisboa, era uma parceria entre universidades portuguesas e universidades americanas, na área da cibersegurança, um Dual Master Degree in Information Security, da FCUL, Faculdade de Ciências aqui da Universidade de Lisboa, e do Carnegie Mellon. A EDP tinha, digamos, uma parceria também com estas escolas, surgiu esta oportunidade e foi lançado o desafio à minha equipa. Quem é que quer perceber mais de cibersegurança e ajudar-nos, de facto, a começar a trabalhar este tema como deve ser? Eu não disse logo que sim. E eu, na verdade, não disse logo que sim. Fiquei entusiasmado, tinha pouco tempo na empresa e fiquei entusiasmado, porque de facto não tinha muito a perder, não tinha propriamente uma carreira ainda digamos, consolidada na empresa. Sim. E vi ali uma oportunidade e depois acabei por estudar um bocadinho. Eu não percebia de cibersegurança, não conhecia cibersegurança. Portanto, estudei um bocadinho o tema, falei com amigos, familiares, para perceber se de facto a cibersegurança era um tema que fazia sentido apostar.
A conclusão a que cheguei foi, porque não, vamos a isso. Fiz um esforço grande de preparação, de capacitação para poder, de facto, entrar neste curso, porque havia uma série de exames de elegibilidade que eu tinha que fazer. Sim, e não sabendo nada de cibersegurança. E não sabendo nada de cibersegurança, portanto, era o inglês, era a matemática e era depois também, digamos, uma base fundacional para poder entrar num curso já com este grau de especialização. Fiz esse trabalho e consegui entrar, candidatei-me, consegui entrar, e foi aí que começou a minha caminhada na cibersegurança. Foi nessa formação, tive aqui 2 anos a fazer esse mestrado, ainda a trabalhar na EDP. Foi de facto exigente, porque a formação no Carnegie Mellon, portanto o Master Degree do Carnegie Mellon é um dos mais consagrados a nível mundial, é muito exigente, muito trabalho todos os dias, uma coisa que de facto não estamos aqui tão habituados. E ao fim de 2 anos terminei o curso e retornei já com maior disponibilidade à EDP Distribuição para trabalhar o tema da cibersegurança. E foi assim que portanto, no fundo, houve uma convergência. essa passagem é que moldou a sua visão da segurança da informação e da cibersegurança. Essencialmente. E o que o levou a deixar a gestão de projetos de infraestruturas secada da EMS para se concentrar mais na cibersegurança? Em primeiro lugar, porque é o que faz sentido nas organizações. Eu diria que historicamente o que acontecia era que a cibersegurança estava muito embebida noutras áreas de trabalho das organizações. Não havia a área de cibersegurança com foco, com orçamento, com estratégia, e era isso que acontecia também na EDP Distribuição. Estamos a falar de 2010. Havia uma área de desenvolvimento tecnológico, eu era gestor de projeto e algum do orçamento dessa área era alocado à cibersegurança de forma avulsa e sempre que vão surgindo algumas ideias, ou alguns projetos, ou algumas necessidades. Isso era o que acontecia ali. E portanto eu fazia gestão de projeto OT, portanto do contexto Mission Critical, como referi há pouco, também fazia projetos de cibersegurança e andava um pouco entre estes 2 mundos. O que tem vantagens, porque permitiu-me conhecer e criar as bases para eu dominar não apenas o tema da cibersegurança, ou para eu me desenvolver não apenas no tema da cibersegurança, mas aplicado a uma realidade que eu também conheço bem, que é o mundo industrial. E isso é interessante. Por outro lado, obviamente não me permite focar nem desenvolver competências de forma mais aprofundada em nenhuma das disciplinas, porque estou distribuído por ambas. E foi nessa altura que surgiu a oportunidade, e aqui a empresa de facto teve, eu acho que foi visionária, portanto a falar de 2010, foi de constituir uma equipa que se dedica à cibersegurança. A ideia era de facto criar uma estratégia, um plano, garantir orçamento para que um conjunto de pessoas se dedicassem à cibersegurança de forma mais estruturada, continuada, no acompanhamento do processo de transformação digital que nós tínhamos em curso. E isso eu diria que foi fundamental para que a organização começasse de facto a trabalhar a cibersegurança como é necessário, como precisa, face à importância que o seu negócio representa, a sua atividade representa para a sociedade. Sim, hoje em dia já praticamente não há negócio nenhum que não tenha o departamento de cibersegurança. Exatamente. Quase 15 anos depois. Quase 15 anos depois podemos dizer isso. Exatamente. É verdade, e ainda não está em todo lado, mas eu acho que já se pensa muito em cibersegurança. Sim, o Nuno está presente em vários grupos de trabalho europeus sobre cibersegurança. Quais são as tendências ou as ameaças emergentes no domínio da cibersegurança que mais o preocupam? É verdade. Eu, Nuno Medeiros, em representação da E-Redes, temos vindo a integrar um conjunto de grupos de trabalho e de fóruns de colaboração a nível nacional e a nível europeu. Há pouco falávamos do ISEC Energia PT. Sim. Eu também sou membro do board do EISAC, que é um ISEC Energia de contexto europeu, faço parte de grupos de trabalho da Comissão Europeia, de grupos de trabalho dedicados ao setor da energia e que trabalham o tema da cibersegurança para o setor da energia. De facto, essa tem sido uma aposta pessoal, mas eu diria da E-Redes, acima de tudo, de garantir que colabora num esforço mais coletivo para proteger, para garantir o desenvolvimento da maturidade de cibersegurança do setor. Isso tem sido fundamental para o crescimento da E-Redes, o crescimento das pessoas da E-Redes, no que diz respeito a esta área, porque de facto há aqui uma capacidade de exponenciar conhecimento e capacidade que quando trabalhamos com outros... Sim, a partilha de... Sim. É isso mesmo, a partilha de conhecimento, de experiências, de desafios, de
daquilo que correu melhor, dos sucessos, dos insucessos, isso tudo cria de facto um conhecimento nos nossos colaboradores que é fundamental para se poderem desenvolver e poderem depois, obviamente, trazer também todo esse conhecimento para as organizações. Isso tem sido muito importante e também tem sido importante para, de facto, ter uma maior visibilidade sobre aquela que é a realidade das ameaças. Até porque no contexto do EISAC, o EISAC europeu, a ENISA é um dos membros e depois tem grande representação e também apoio ao setor no sentido de identificar aquelas que são as ameaças mais relevantes. Eu diria que no contexto, num contexto mais generalizado de ameaça, aquilo que temos visto e que de alguma forma está reforçado também pelo Observatório Nacional de Cibersegurança, que emitiu o seu relatório muito recentemente, tem a ver com ransomware, que continua a ser extremamente atrativo para os cibercriminosos, porque de facto é muito lucrativo. Tudo aquilo que é lucrativo, obviamente, tem maior procura, né? De quem procura e entrar nesse tipo de atividade, e de facto o ransomware continua a ser muito, muito prevalecente e eu diria que vai continuar a ser, porque depois as organizações também não estão capacitadas a reagir, a recuperar de um incidente desta natureza como deveriam. Muitas vezes não têm backups, não têm capacidade de resposta a incidentes e, portanto, estão muito dependentes de assegurar o pagamento de ransomware para poderem repor a sua atividade. Exatamente. Eu acho que essa é a primeira... E o setor da energia, Nuno, é cada vez mais um alvo de ciberataques. Quais é que são os desafios específicos da segurança de infraestruturas críticas como a rede de energia? Porque é uma infraestrutura crítica, não é? É uma infraestrutura crítica que também tem, do ponto de vista exógeno, portanto, do ponto de vista das ameaças, características muito particulares. Em primeiro lugar, é um setor extremamente atrativo para um cibercriminoso ou para alguém que queira de facto provocar um impacto muito significativo num país, numa infraestrutura crítica, porque tem muita visibilidade. Tem a rede elétrica representa não apenas um ativo muito crítico, uma infraestrutura muito crítica numa perspectiva direta para todos nós, porque todos nós precisamos de eletricidade, não é? Para tudo o que fazemos. E, portanto, numa perspectiva direta, é uma infraestrutura crítica que todos nós, da qual todos nós dependemos. E depois também há aqui uma coisa que é muito importante considerar, que é há uma dependência indireta da eletricidade, porque todas as outras infraestruturas críticas, todos os outros setores críticos estão dependentes da eletricidade. Sempre. Sim. E, portanto, isto é a minha perspectiva, mas obviamente também é uma setor de atividade. Eu acho que o setor da energia, o setor elétrico em particular, é o setor mais crítico da sociedade, precisamente por estas condições que aqui descrevi. E isso quer dizer que, sendo atrativo, obviamente está sujeito a uma ameaça constante, cada vez mais complexa e sofisticada daqueles que são os atores. Relativamente aos atores, de facto, eu acho que o conflito geopolítico que agora vivemos e o facto de os países da Europa e Portugal em concreto, digamos, ser um aliado da Ucrânia, se pensarmos aqui no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, coloca-nos numa posição de fragilidade, porque sendo aliado, e nós temos verificado isso desde o início do conflito, enquanto aliados da Ucrânia neste conflito, aqueles que são os ativistas pró-Rússia, ou então mesmo os agentes na Rússia que efetuam este tipo de atividade maliciosa, estão muito focados quer nas infraestruturas críticas, quer particularmente nas infraestruturas críticas do negócio, sempre com um olhar muito atento àqueles que são os aliados da Ucrânia. E, portanto, eu diria que esse é um agente para o qual temos que estar muito atentos. Estamos a falar de forças muito sofisticadas, com uma grande capacidade e que estão atentas à procura de encontrar fragilidades nas infraestruturas críticas para, na eventualidade de um conflito a sério, de um conflito que ultrapassa as fronteiras que ao dia de hoje verificamos, possam comprometer uma infraestrutura crítica e, portanto, a capacidade de um Estado atuar com todas as condições que precisa. E isso é algo que se está a verificar, é algo que a ENISA, enquanto entidade especializada em cibersegurança a nível europeu, nos dá nota inclusivamente. Os relatórios que vamos recebendo mensalmente da ENISA é que o nível de alerta para o setor de energia é de facto muito elevado, porque esta é a realidade que se vê no terreno. E nesse sentido, Nuno, quais as melhores práticas que as empresas do setor da energia devem respeitar? Eu diria que é importante, quando pensamos nessas práticas e nessa necessidade de proteger o setor de energia, vou-me focar essencialmente naqueles que são os sistemas mission critical, naquele que é o domínio OT, que é aquele que se repercute, cujo impacto de um incidente, de um ataque, se pode repercutir para além da própria organização.
Ou seja, existem ciberataques, sistemas corporativos que têm um impacto grande no negócio, naquela organização, e depois existem ataques a infraestruturas críticas cujo impacto ultrapassa a fronteira da organização, não é? Mas sim o serviço que ela presta à sociedade. E, portanto, vou-me focar nesse contexto, de facto, de sistemas industriais que suportam a atividade crítica das redes. O que é que nós essencialmente devemos fazer? Eu acho que há um conjunto de práticas que são muito antigas para este tipo de sistemas, mas continuam a fazer, ou de ecossistemas, mas continuam a fazer hoje muito sentido. O controle de perímetro. Sim. Historicamente era o grande controle, a grande defesa destes sistemas industriais, era o isolamento. Hoje em dia não é possível garantir isolamento. Eu diria que não deverá existir nenhum sistema industrial neste país que esteja totalmente isolado, porque a realidade é que os negócios tiram partido cada vez mais da informação produzida por estas infraestruturas críticas para tornar o negócio mais eficiente, criar, desenvolver novas competências, novas capacidades. E, portanto, essa é a realidade que se vive. É que há uma maior interdependência entre o tal mundo OT, Mission Critical, que temos mesmo que proteger, que é fundamental protegermos, e uma realidade mais corporativa, que também ela é obviamente essencial, mas que não apresenta ao nível de criticidade. E, portanto, a defesa de perímetro é fundamental, garantindo um controle muito apertado de tudo o que são as interações entre este mundo, que deve estar tão isolado quanto possível, e tudo o resto. Depois, uma grande segmentação, e esta é uma prática muito comum, que é garantir uma segmentação efetiva entre os diferentes níveis de uma rede OT, de uma rede Mission Critical, e essencialmente essa segmentação deve assegurar duas regras essenciais. Aquilo que é mais crítico tem que estar mais profundo e, portanto, mais longe daquilo que é uma exposição do ecossistema a ambientes que possam ser, obviamente, de elevado risco para a atividade mais crítica. Portanto, cria-se uma segmentação com diferentes camadas. As camadas mais profundas, mais isoladas, são aquelas que têm os sistemas mais críticos. As menos isoladas são aquelas que podem estar, de facto, mais expostas. Isso é essencial. Depois, um controle muito apertado também do acesso remoto, porque à medida que vamos evoluindo o ecossistema, vamos desenvolvendo sistemas, vamos tornando o ecossistema mais complexo, mais interdependente, precisamos de mais gente, interna e externa, para manter isto tudo a funcionar. E isso representa sempre um risco. Portanto, a complexidade tecnológica per si é um risco, porque, obviamente, torna o desafio de gerir um ambiente torna mais complexo, mais difícil, mas depois também está dependente de um número superior de pessoas. E, portanto, ao dia de hoje também temos um número significativo de agentes, de colaboradores, de parceiros que diariamente acedem a este ecossistema, e esse acesso tem que ser muito controlado, porque estamos mais uma vez a falar de um ambiente que tem que estar extremamente protegido. Depois reforço aquilo que disse há pouco, a colaboração. Eu diria que é uma oportunidade para quem trabalha cibersegurança no setor da energia colaborar. É uma oportunidade de, por exemplo, ultrapassar os desafios da gestão de talento, onde é difícil reunir, é de facto muito difícil reunir as tais competências que no início falávamos, não é? Conhecimento do setor, conhecimento de sistemas industriais e conhecimento de cibersegurança. Não, estes recursos, este talento não está por aí. Daí a importância toda dos grupos de trabalho e da partilha de informação. Tal e qual. Exatamente. A importância dessa partilha e de poder aprender com outros, poder acelerar o processo de aprendizagem e poder também tirar partido das experiências dos outros. Eu tenho muitos casos onde tenho uma dificuldade, não sei exatamente o que é que devo fazer. Faço uma pergunta aos meus colegas e um já fez, correu bem, outro fez com outra solução, correu mal, outro implementou um processo e até partilha o processo. Tudo isto é um acelerador incrível para podermos desenvolver cibersegurança nas diferentes dimensões dentro das organizações. Portanto, eu acho que isso é essencial e é de facto o que nós estamos a fazer a nível nacional também, ao nível do Isaac Energia, com a REN, com a Galp, com o grupo EDP. Nós estamos representados de forma singular em redes, enquanto infraestrutura crítica, mas a CLC, de facto, partilhamos muitos dos nossos desafios e apoiamos-nos a encontrar as soluções para esses desafios. E olhando para o futuro, como é que vê a evolução do papel da cibersegurança no setor da energia, especialmente com a crescente integração de fontes de energia renováveis? Eu diria que esse é, para um operador de rede de distribuição, o principal desafio tecnológico. É, de facto, a transformação do ponto de vista tecnológico resulta
do posicionamento destes operadores para apoiarem a transição energética. Apoiar a transição energética significa ter a capacidade, enquanto operador de rede, de integrar as fontes renováveis, os postos de carregamento, para carregamento de veículos elétricos, uma série de novas variáveis do ponto de vista do sistema elétrico que passam a ser relevantes para a sua estabilidade e para a segurança do abastecimento. E, portanto, nós, operadores de redes, temos que garantir que essa integração acontece de forma mais, digamos, controlada possível para não comprometer aquela que é a nossa atividade crítica. Qual é aqui a grande questão? É que há um reflexo desse mundo físico, tudo aquilo que eu acabei de dizer é físico, Sim. Há um reflexo digital, porque essa integração acontece também do ponto de vista do controlo, da observabilidade de todos estes ativos novos da rede elétrica, sejam as fontes de energia renováveis, sejam os veículos elétricos. E, portanto, toda esta nova realidade implica um incremento muito significativo da complexidade tecnológica do ambiente que temos vindo a falar até aqui, e isto, do ponto de vista da cibersegurança, tem um impacto muito significativo, porque até aqui, essencialmente, o que nós fazíamos era criar um ambiente industrial o mais isolado, o mais protegido possível, em que todo esse ecossistema era do controle exclusivo da entidade, da organização, e agora eu tenho que integrar postos de veículos elétricos, postos de carregamento elétrico, são de sem número de entidades, e tenho que ter observabilidade daquilo que está a acontecer naquele momento, porque isso é importante para garantir o fornecimento de energia. Tenho que garantir a observabilidade também dos parques eólicos, dos parques solares e todas essas, digamos, todos esses ativos, todas essas infraestruturas não são da responsabilidade da rede. É de um conjunto de outras entidades sobre as quais eu não tenho nenhum controlo do ponto de vista do nível de maturidade de cibersegurança que implementam. Mas, por outro lado, tenho que garantir que essa informação e, portanto, que a integração entre esses sistemas OT por aí distribuídos e o tal ecossistema OT das redes acontece da melhor forma. E esse é um grande desafio, é um desafio identificado por nós, em Portugal, é um desafio identificado a nível europeu. Eu diria que é um grande desafio, porque acabamos por chegar a um momento em que temos que garantir a integração de uma série de novos ativos que são essenciais para a atividade crítica que prestamos, mas que do ponto de vista da cibersegurança criam um risco muito significativo que ao dia de hoje ainda não, ou que no passado recente não existia. Portanto, isso é de facto um desafio muito grande, muito interessante, e é um trabalho que estamos a fazer ao nível do ISEC, enquanto comunidade, e também na nossa interação com os reguladores de energia, no sentido de garantir que também temos a capacidade, enquanto operador de rede, de definir um conjunto de regras fundamentais para que essas outras entidades possam efetivamente integrar-se sem comprometer aqueles que são princípios básicos, não é? Como é o caso da segurança do nosso ecossistema. E que conselhos daria aos profissionais que pretendam entrar no domínio da cibersegurança no setor da energia? Eu diria que, uma vez que é extremamente complexo trabalhar as duas dimensões, ter a oportunidade de trabalhar as dimensões como as duas dimensões de energia, conhecimento de energia e do mundo OT e de cibersegurança, eu diria que quem trabalha no mundo OT já em várias organizações tem uma oportunidade de, através de formação, através de reskilling, acumular esse conhecimento que é precioso, o conhecimento em cibersegurança, e especializar-se numa área de facto que não está muito escassa de talento, ou em que domina a cibersegurança de sistemas industriais, que é uma disciplina per si, com muitas características, muitas especificidades, e portanto, quem trabalha no OT, eu acho que tem uma série de oportunidades de formação em cibersegurança que agora se estão a desenvolver em Portugal. Há muitas pós-graduações, eu sou responsável por um curso executivo na Porto Business School, dou aulas numa pós-graduação na Porto Business School, também em segurança da informação, e portanto há muitas oportunidades de formação que a nível nacional para que estas pessoas que têm este conhecimento precioso do mundo industrial poderem de facto tornarem-se especialistas em cibersegurança do mundo industrial, e portanto partindo da base OT. E eu diria que quem trabalha a cibersegurança e gostaria de perceber melhor deste mundo industrial, conhecer melhor este mundo industrial, em primeiro lugar,
que se possam informar sobre aquilo que está a acontecer ao setor da energia, que eu diria que é dos setores mais estimulantes para se trabalhar ao dia de hoje. A transição energética, fundamental para promover as alterações, promover uma luta adequada às alterações climáticas, está a ser feita essencialmente no setor da energia. E o setor da energia está em grande transformação. Portanto, eu acho que só isso torna extremamente motivante e estimulante de trabalhar no setor da energia. Portanto, em primeiro lugar, digamos, ter esse drive de trabalhar para um setor tão relevante e que de facto está a atravessar uma grande transformação. E depois também perceber, agora já numa perspectiva do mundo industrial, que os desafios da cibersegurança no mundo industrial são em algumas perspectivas muito diferentes da cibersegurança IT, a cibersegurança de uma perspectiva mais tradicional, onde a incerteza é menor, onde a variabilidade, a diversidade, a heterogeneidade é muito menor. E no mundo industrial, de facto, nós temos desafios. Há pouco, quando colocou a pergunta dos desafios, um dos grandes desafios que nós temos é que temos que garantir a segurança de equipamentos de telecomunicações que implementamos há um ano, que integramos há um ano em 500 subestações, como é o caso da redes, mas também temos que gerir ativos com 20 anos, que são essenciais para a operação da rede elétrica, que não têm princípios, não foram desenhados de acordo com os princípios básicos de cibersegurança que ao dia de hoje conhecemos, e portanto, mas que existem, que representam risco, e a mitigação desse risco carece de medidas compensatórias e não aquelas medidas que tipicamente se aplicam a estes ativos. Correção de vulnerabilidades. Não consigo, obviamente, corrigir uma vulnerabilidade de um ativo que tem 20 anos, porque nem existem sequer novos patches ou releases para correção de vulnerabilidades. Portanto, esse é um desafio muito grande, podia há pouco ter referido, e que, na minha perspectiva, também torna muito desafiante e muito interessante trabalhar cibersegurança no setor da energia, particularmente num contexto industrial. Nuno, pode partilhar connosco uma experiência ou uma lição aprendida durante a sua carreira que tenha tido um impacto significativo na sua abordagem à cibersegurança? Eu diria que há um momento que é muito marcante. A empresa, o grupo EDP, sofreu um ataque informático em 2020. Sim, grande. Com impacto. E esse é sempre um momento de grande aprendizagem. Eu acho que, de facto, é um momento marcante no sentido em que nos testa, mas também no sentido em que nos permite perceber, de facto, como é que o que é que está bem, o que é que está menos bem, mas também aprender muito para que numa situação futura as coisas corram sempre melhor. E acho que foi uma oportunidade de aprendizagem. O que é que eu posso dizer relativamente a essa oportunidade de aprendizagem? Em primeiro lugar, que de facto não devemos considerar a cibersegurança, eu diria que isso está bem claro ao nível da EDP, mas admito que noutras empresas não seja assim. Não é claramente um tema técnico e isso vê-se num incidente. É exclusivamente técnico e operacional. Aquilo que eu aprendi é que a comunicação e o envolvimento de todas as partes relevantes, a comunicação numa perspectiva de comunicação interna, numa perspectiva de comunicação com o exterior e todos os stakeholders, é fundamental. A comunicação no sentido da articulação entre todas as partes que são essenciais à reposição, à recuperação do ambiente. Isso é, de facto, um elemento de diferenciação que deve ser assegurada a priori. E depois também a necessidade de garantir que compreendemos dentro da organização quais são as peças-chave para numa situação destas, de facto, poder dar uma resposta que é multidisciplinar. É uma resposta ao investidor, é uma resposta ao regulador, é uma resposta ao Centro Nacional de Cibersegurança, é uma resposta ao colaborador que está em casa e que não tem acesso aos seus sistemas. E, portanto, essa coordenação não pode ser ou não deve ser assegurada on the spot, on the fly, porque, de facto, a prioridade é perceber o que está a acontecer e recuperar o mais rapidamente possível. E, portanto, se eu tiver que transmitir um ensinamento garantam a implementação dessas práticas, desses procedimentos, a identificação de todas as partes relevantes, internas e externas. Isso tem que estar muito bem esquematizado num plano de comunicação e que, por sua vez, integra o plano de resposta a incidentes de segurança, naturalmente. Ele tem que existir e, como não poderia deixar de ser,
treinem esse plano e treinem esse plano. Caso contrário, não deixa de ser apenas um documento escrito. E isso é essencial e, de facto, nós temos garantido já desde 2013, 2014 que integramos exercícios nacionais e exercícios internos de cibersegurança, claro. Onde o tema não é descubram qual foi o malware, não é apenas descubram qual foi o malware que comprometeu aquela máquina. É preparem um press release, um template de um press release para comunicar à comunicação social aquilo que está a acontecer. Ou preparem um texto para comunicar ao regulador o incidente que está a acontecer. E tudo isto é treinado, não é um treino exclusivamente técnico. É um treino que reúne todas estas disciplinas do ponto de vista legal, a comunicação à polícia judiciária. Isto são tudo exemplos de práticas que, numa situação real, têm que acontecer. É bom que aconteçam também num ambiente de teste, onde é possível otimizar, melhorar, ensinar. E eu acho que essa é eu diria, uma recomendação que eu dou a qualquer organização. Tenham isto bem preparado e, obviamente, treinem também para que a coisa funcione bem. É fundamental. E quais são os seus próximos grandes projetos ou iniciativa? O que é que o entusiasma e como é que vê a sua evolução nos próximos anos? Entusiasma muito o setor da energia. Eu acho que isso também já ficou evidente. Já ficou. Já ficou evidente há pouco. De facto, é um setor que é extremamente... É um setor vital. É um setor vital e que está em transformação. Portanto, está com uma dinâmica muito grande e eu acho que isso também o torna tão interessante. E, portanto, ao nível do setor, isso não deixa de ser aqui uma motivação extra, não é? para trabalhar e para estar ligado a este setor tão relevante, e depois o facto também de essa transformação trazer tantos desafios do ponto de vista da cibersegurança, quer os desafios que são impostos pela realidade operacional, como eu há pouco descrevi, não é? Temos a falar de um ecossistema que está em constante transformação. Ao dia de hoje temos milhões de equipamentos interconectados neste ambiente crítico que têm que ser protegidos, tal e qual como estão protegidos os ativos que temos em data center. E, portanto, essa realidade, este ecossistema é tão vasto que, de facto, me estimula muito a trabalhar neste setor. Mas acho que há um conjunto de projetos que estamos a desenvolver e que são, de facto, extremamente interessantes. Temos aqui um desafio grande, que há pouco também não referi, mas que poderia ter referido, tem a ver com o tema regulatório. Enquanto operadores de serviços essenciais e um operador de infraestrutura crítica, estamos sujeitos à diretiva NIS e à sua transposição à legislação nacional, mas também existe um regulamento a que chamamos um código de rede europeu de cibersegurança, onde eu também estive envolvido, estive a trabalhar na sua elaboração, a apoiar na sua elaboração, que é um regulamento dedicado aos operadores da rede, quer de distribuição, quer de transporte, porque de facto compreende o tal papel essencial que estes agentes têm para a sociedade, e portanto é um regulamento especificamente orientado a estas entidades, que complementa a diretiva NIS, que é de âmbito mais genérico, e isso representa um desafio muito grande do ponto de vista relatório. Ainda que a regulação seja uma coisa perfeitamente natural para a redes, enquanto entidade regulada, obviamente é um desafio que acreditamos que teremos a capacidade de cumprir. Depois, talvez outros temas para além dessa realidade, a minha principal realidade profissional, o facto de colaborarmos com outros agentes de mercado, o facto de colaborarmos com outras entidades como a redes, o facto de colaborarmos a nível europeu é um estímulo extremamente interessante, porque aquilo que podemos ver também é que há uma grande heterogeneidade do ponto de vista da maturidade da cibersegurança, dos operadores de rede, de transporte, de distribuição, dos agentes da energia a nível europeu. E, portanto, essa falta de harmonização tem um problema. É que o setor elétrico e a rede elétrica é toda interligada. O sistema elétrico não é exclusivo da redes, nem é exclusivo da REN, nem é exclusivo dos operadores de redes espanhóis. Obviamente, cada um de nós somos responsáveis por garantir uma infraestrutura, mas ela depois está ligada à outra. E, portanto, nós temos aqui no nosso setor um fator de interdependência, em que um ataque informático, um problema sério numa infraestrutura aqui de Espanha, pode ter um impacto nas redes e naquele que é o nosso serviço essencial. E o fator da interdependência, do efeito dominó, como nós chamamos, é também ele relevante. E, portanto, eu acho que é uma motivação muito interessante, não apenas perceber que há um salto significativo que o setor tem que dar para estar ao nível adequado do ponto de vista da segurança,
e que estes fóruns de trabalho, estes grupos de trabalho nos permitem acelerar essa elevação da maturidade ao longo do tempo e que por sua vez tem um impacto indireto na garantia do meu serviço crítico, precisamente pela interdependência que eu aqui referia. E portanto acho que esse é um fator também ele muito, muito atrativo e muito interessante para mim, o facto de estar envolvido nessas frentes. E depois a academia, pronto, eu também tenho vindo a desenvolver um papel mais ativo ao nível da academia. Eu criei com o Conde Almirante Gameiro Marques um curso executivo na Porto Business School dedicado à consciencialização da cibersegurança para os líderes, porque os líderes em primeira instância são aqueles que têm que promover a segurança nas suas organizações. Sou docente também em alguns cursos e acho que isso é essencial para criar o talento que no final do dia nós todos precisamos e é também uma área que tem vindo a estimular cada vez mais. Nuno, por último, uma pergunta que fazemos aos nossos convidados, como falamos sobre cibersegurança, se pode partilhar connosco a sua password? Talvez mais tarde, offline. Mais sim, tarde? Offline. Offline. Nuno, muito obrigada por ter estado hoje connosco. Muito Foi obrigado. muito boa esta conversa e muito elucidativa também. Ainda bem. Obrigado, foi um prazer também. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.